Pronto, estamos ao vivo. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia do nosso Clube da Leitura Sistêmica. Hoje aqui, o nosso encontro é do nosso Clube da Leitura Sistêmica, que acontece dentro do Zoom, especialmente para os nossos alunos que gostam de aprofundar os assuntos aqui dentro da oficina emocional. E hoje nós vamos fazer então o resumo deste livro aqui, A Coragem de Ser Você Mesmo. Este foi um dos livros, né? Foi o último livro que nós lemos dentro do clube. E é um livro, gente, que nos trouxe um aprofundamento muito grande de tudo que a gente já aprende aqui. Ele fala sobre pertencimento. Para quem é nosso aluno da sistêmica aqui dentro da oficina emocional, sabe que uma das leis dentro da sistêmica é o pertencimento, né? Que diz que nós pertencemos a um grupo e que nada desfaz esse pertencimento. E aí, dentro do livro da Brené, ela trouxe, então, como conquistar o verdadeiro pertencimento sem abrir mão do que você acredita, sem abrir mão de quem você é. E ela ampliou para a gente o conceito de pertencimento, onde ela nos mostrou que nós pertencemos à humanidade, que nós não pertencemos a lugar nenhum antes de pertencermos a nós mesmos. Então, ela usa muito uma frase que nós não pertencemos a lugar nenhum e que pertencemos a todos os lugares, né? Que durante o resumo aqui acredito que essa frase será citada. Mas o que nos toca é que eu só posso pertencer a qualquer lugar se, antes de tudo, eu pertenço a mim mesmo. Isso é um ensinamento muito profundo, né? É algo que nos toca, é algo que nos relembra, é algo que nos move, que nos emociona, porque durante o livro ela vai trazer esse pertencimento de diversas formas, né? Em diversos contextos, e tiveram muitas leituras que nós terminamos sem conseguir falar, porque estávamos emocionados, estávamos, né? Tomados pela emoção de pertencer a um povo, de pertencer à humanidade, de pertencer a nós mesmos. Então, não tem muito mais o que eu dizer, o que eu falar. As meninas, como sempre, prepararam um resumo, eu tenho certeza que maravilhoso. Vamos seguir com o resumo e daqui a pouco eu volto então para a nossa finalização. Meninas, é com vocês. Bom dia, capítulo 1. Qualquer lugar e lugar algum. A autora explica que quando ela começa a escrever os seus livros, ela é tomada de medo, principalmente quando ela vê que as descobertas que ela faz vão confrontar crenças e ideias que estão há muito arraigadas nas pessoas. Logo, ela pensa: quem sou eu para poder dizer uma coisa dessas? Eu vou deixar as pessoas bem irritadas se eu questionar essas ideias. Ela procura inspiração nos bravos inovadores. Brené Brown conta que tem pendurado no seu quarto de estudos um conselho de Oprah, e nesse conselho diz o seguinte: não pensa que você pode ser destemida com a sua vida e com seu trabalho sem nunca desapontar ninguém. Não é assim que funciona. Outra pessoa que inspira Brené Brown é a doutora Maya Angelou. Havia uma frase da doutora Maya Angelou que ela não concordava. A frase diz o seguinte: a gente só é livre quando vê que não pertence a lugar algum, mas sim a qualquer lugar. Lugar algum mesmo. O preço é alto, a recompensa é ótima. Brené pensou: está errado. Que tipo de mundo seria esse se a gente não pertencesse a lugar nenhum?
essa doutora Maia, ela não deve entender nada do poder do pertencimento. Então, ela afirma: eu não vi a ideia de não pertencer a lugar algum, como sendo liberdade, mas sim como uma dor muito grande, na verdade, a minha maior dor. E o que é pertencimento? Pertencimento é você ser visto, compreendido e acolhido. E ali ela passa a contar várias histórias da sua vida em que ela se sentiu não pertencendo. Em uma das histórias, ela faz um teste para poder entrar na equipe de animadores de torcida do ensino médio. Ela não passa no teste. E os seus pais, eles não dizem nenhuma só palavra sobre o assunto. Eles não a abraçam, não justificam o acontecido e fica um grande silêncio. Esse silêncio atingiu o coração de Brené Brown como se fosse uma faca. Daquele dia em diante, ela passou a entender e a se sentir não pertencente à sua própria família. Quando deixamos de falar e resolver as coisas, passamos a vida adulta desesperados por pertencimento e nos acomodamos em troca de aceitação. O sentimento de não pertencer à própria família ainda é um dos traumas mais perigosos. Ele tem o poder de partir o nosso coração, o nosso espírito e o nosso amor próprio. Às vezes, o maior perigo para uma criança é o silêncio que lhe permite criar as próprias histórias. Essas podem retratar elas mesmas sendo solitárias, indignas de amor e não pertencentes. No ano de 1987, Brené conhece Steve, que mais tarde se torna o seu marido. Ele enxergou a sua essência e gostou dela. Ela decide parar de fumar e, e também parar de beber e vai para o AA. Lá no AA, os dirigentes lá dispensam ela, ela é dispensada. Então ela diz a seguinte frase: que merda! Merda é quando você não pertence nem mesmo ao AA. Ela foi chamada por Oprah para poder participar numa entrevista e ela participa ali e depois, um dia antes, ela sai para poder jantar com com um dos produtores e também com o seu empresário. Ali no momento do jantar, ela fica uma pessoa totalmente ausente. E seu empresário falou com ela: o que está acontecendo, Breni? Por que você está fazendo isso? Por que dessa reação? E ela diz: eu faço isso toda vez que eu sinto medo. Era uma forma dela escapar da situação. Então ela passa a ter uma ideia. Vou criar um termo de autorização, vou escrever um termo de autorização. Esse termo de autorização vai ser que quando eu estiver em situações de pressão, eu serei autorizada a ser empolgada, brincalhona e me divertir. Nós podemos usar essa mesma ideia hoje, quando estivermos praticar essa mesma ferramenta, quando estivermos sob pressão, engessados, né? Podemos fazer um termo de autorização para nós mesmos, para termos comportamentos contrários. Ela tem a oportunidade de conhecer a doutora Maia, uma mulher inspiradora, que inspirou a vida dela toda e conhece ela pessoalmente. A doutora Maia diz a ela coisas que a encorajam muito. Ela diz que foi guardado num pacote de encorajamento para a sua vida inteira. Com aquilo, ela ganha força para ser cada vez mais ela mesma. Por fim, ela passa a entender e a sentir que a gente só é livre quando vê que não pertence a lugar algum, mas sim a qualquer lugar. Ela entende, ela sente isso.
ela entende, eu pertenço a mim mesma. Capítulo 2: A busca pelo verdadeiro pertencimento. Eu fui pesquisar o significado de uma palavra, por causa da Suane, e acabou que eu descobri algo muito surpreendente. Eu descobri que o título original desse livro não é esse aqui. Quem escreveu esse título aqui, A Coragem de Ser Você Mesmo, foi o Guilherme Bernardo, que ele é o tradutor do inglês para o português. Mas o título original é bem diferente desse. Ontem nós lemos que a Brené pensou em dar o nome para esse livro de Como Perder Amigos e Chatear Todo Mundo. Mas também não é esse o tema original que ela escolheu. Mas, para vocês entenderem, vamos voltar para a história da Suane. A gente estava lendo aqui esse capítulo 2 e vimos que para a gente ter coragem e de se posicionar, mesmo quando outras pessoas discordam de nós, nós precisamos de confiança. Então, eu tenho que confiar em mim mesmo e confiar nas outras pessoas também. E existem 7 elementos da confiança, que são limites, confiabilidade, responsabilização, sigilo, integridade, não julgamento e generosidade. E para memorizar essas 7 palavras, a Brené formou uma palavra, que é a palavra brave. Daí a Suane disse, poxa, podia ter essa palavra em português, né? Porque aí nos ajudaria a memorizar também. Aí, Suane, eu fui lá pesquisar esse braving. E para minha surpresa, essa palavra braving é o tema desse livro aqui, que a Brené colocou. Braving quer dizer desbravar ou encarar. Então, o tema do livro original é Desbravando a Natureza Selvagem. Eu achei que essa tradução foi brilhante. Parabéns, Guilherme Bernardo. Porque para eu ser eu mesma, eu preciso conhecer e encarar a minha natureza. E ela é selvagem. A maioria das pessoas prefere um jardim do que uma selva. O jardim é tudo plano, as árvores são bem podadas em formatos de ursinhos. Já no meio do mato, tem mosquito, tem cobra, tem urso. Mas, se não tiver dezenas de funcionários limpando, podando, o jardim morre. Porque um jardim, ele é artificial e superficial. Já a selva, não. A selva é bruta, mas ela é viva, riquíssima de plantas, animais, cachoeiras, e ela se mantém sozinha, não precisa do ser humano. O problema é que geralmente achamos que nossos relacionamentos com as pessoas é assim também. Nós queremos nos relacionar com a pessoa bem arrumada, sorridente, que nos dá flores, mas nós não aceitamos quando essa mesma pessoa se atrasa ou deixa uma toalha jogada no chão. Ah, mas no namoro ele era um jardim, agora virou um matagal? Sim, isso vai acontecer. Mas isso não é ruim. Isso, na verdade, é uma honra. Essa pessoa está mostrando mais uma faceta da natureza dela para você. Uma parte que você ainda não conhecia. Então, não se assuste. Continue a conhecer mais essa pessoa e, principalmente, continue a conhecer você mesma. Conheça o seu lado ensolarado e também o seu lado de sombras. E essa descoberta não se faz sozinho. Precisaremos buscar pessoas diferentes de nós. Precisaremos participar, aprender a ouvir, ter conversas difíceis. Precisaremos partilhar a dor
e a alegria. Você vai se expor, vai se sentir desconfortável, sem sacrificar o que você acredita. O verdadeiro pertencimento não requer que você mude, requer que você seja quem você é. Significa muitas vezes juntar coragem e lutar sozinho, cheio de incertezas, e enfrentar as críticas. Mas mesmo estando inteiramente sozinhos, estamos unidos por algo muito maior. Estamos conectados pelo amor e pelo espírito humano. Capítulo 3. Agudo solitário. Uma crise espiritual. Quando os soldados da Primeira Guerra Mundial voltavam para casa andando pelos trilhos, eles soltavam longos gritos altos, estridentes e arrepiantes de dor e liberdade, que cortavam o ar feito sirenes. Bill Monroe transformou isso em uma música. Hoje, esse som é chamado de agudo solitário. A arte, através dessa música, dá à dor e às emoções mais angustiantes voz, linguagem e forma, fazendo com que elas possam ser reconhecidas e compartilhadas, trazendo conexão. O mundo atual soa como um agudo solitário, porém inconsolável. Nos categorizamos em facções, baseadas em nossa política e ideologia, nos afastando dos outros. Ela até comparou isso com o filme Divergente. E por conta disso, o mundo se encontra numa crise espiritual coletiva. Espiritualidade é reconhecer e celebrar que estamos inseparavelmente conectados uns com os outros, por uma força maior do que todos nós juntos, e que nossa conexão a essa força e aos outros é mantida por amor e compaixão. Hoje, radicalizamos nosso jeito de pensar e consumimos apenas fatos que confirmem nossas crenças, alimentando cada vez mais a desconexão. Essa categorização nos leva a fazer suposições sobre as pessoas. Se o outro não tiver o mesmo partido político que eu, a mesma religião ou as mesmas ideias sobre determinado assunto, ele não serve, mesmo que seja da minha família, justamente o grupo que nascemos pertencendo. Se isolar o máximo possível de pessoas que consideramos diferentes, vivendo apenas naquele grupinho que pensa como nós, não produz sentimento de pertencimento, mas de solidão, ou vazio solitário. E a solidão nos diz que precisamos de conexão social, assim como a fome nos diz que é hora de comer. Porém, a conexão social é algo tão crítico para nosso bem-estar quanto água e comida. A solidão não é apenas triste, mas também perigosa. Quando nos sentimos isolados, desconectados e solitários, tentamos nos proteger. Até queremos ou tentamos nos conectar, mas o nosso cérebro, ele entra no modo de autopreservação e autoproteção. Isso resulta em menos empatia, mais defensividade, mais inércia e menos descanso. Não quer dizer que agora você vai juntar um monte de grupos e fazer 500 amigos. O que realmente importa não é a quantidade, mas a qualidade dos relacionamentos. Mas por que isso tudo acontece? Qual a causa dessa compulsão por nos categorizarmos em facções, isolamento e desconexão? A resposta é medo. Medo da vulnerabilidade, medo de nos machucarmos, medo da dor, da desconexão, medo da crítica e do fracasso, medo do conflito, de não estar à altura. Porém, alguns debates precisam acontecer. Um desconforto precisa ser sentido.
Devemos reconhecer que a nossa falta de tolerância a conversas difíceis e vulneráveis vem provocando a nossa autocategorização e desconexão. Brené ainda diz: acredito que a maioria de nós é capaz de criar conexão através das diferenças e ainda lutar por nossos ideais. Isso se nos dispusermos a ouvir e abraçarmos a vulnerabilidade. Teremos que atravessar, ou ainda melhor, aprender a nos tornarmos a natureza selvagem. O agudo solitário pode se mostrar um belo e poderoso lugar, se conseguirmos assumir nossa dor e compartilhá-la. Se conseguirmos achar um jeito de sentir a mágoa em vez de semeá-la. Assim, a mudança será possível. Encontraremos coragem suficiente para oferecer ajuda e apoio. Capítulo 4. De perto é mais difícil odiar o outro. Aproxime-se. Aqui a escritora nos fala, a autora nos fala sobre amor, sobre dor, sobre raiva, sobre muitos sentimentos, às vezes incompreendidos ou até condenáveis na sociedade atual. E ela começa falando sobre as pessoas que traziam essa ideia mais forte de pertencimento, eram justamente aquelas pessoas que mantiveram o Zoom nas suas vidas reais. Ou seja, elas não foram absorvidas pelas redes sociais, pelo pensamento que existe e até pelo ódio que muitas vezes existe nas redes sociais contra grupos. Ela até mencionou alguns exemplos ali de grupos de determinadas correntes políticas, falou sobre questões religiosas, que muitas vezes se olha para um grupo e se tem ódio daquele grupo. Porém, quando você conhece uma pessoa dali e você ama aquela pessoa, aquilo muda o nosso ponto de vista. Então, não que as pessoas que mantêm o Zoom nas suas próprias vidas ignorem o que acontece ao redor no mundo, mas sim elas vivem na vida real. E é a partir da vida real que elas formam as suas opiniões e as suas percepções, a partir de experiências reais, de relacionamentos olho no olho, e não onde se está protegido por uma tela, né, por um teclado, por uma vida online. Depois ela começa a falar sobre quando a gente sente dor e medo, qual é a nossa escolha diante disso. Normalmente a gente opta por outras duas reações, que são raiva e ódio. Isso me fez lembrar também a construção que Beckett Hellinger faz sobre os sentimentos primários e secundários, onde a raiva também entra aqui nos sentimentos secundários, que servem, na verdade, para esconder os verdadeiros sentimentos que existem, as verdadeiras emoções. Mas, em relação à dor, ela menciona algo bem interessante quando diz assim: a dor é implacável. Mesmo que eu tente fazer de conta que ela não existe, que eu tente fingir que está tudo bem, que eu tente me enganar, a dor é implacável. Cedo ou tarde, ela consegue chamar a nossa atenção. Ou seja, a dor sempre vai encontrar um caminho de aparecer. Muitas vezes pode fazer de conta que ela não existe, mas ela está aparecendo sim em outras partes da nossa vida. Então, por mais que nos aterrorize essa ideia de nos aproximarmos da dor, é só quando a gente reconhece essa dor, quando a gente cuida dessa dor da maneira acertada, é que nós conseguimos conviver com ela, sem sermos sugados para esse lugar. Só que a maioria de nós não foi, assim como nós também, não foi ensinado, não foi instruído a lidar de maneira natural com a dor, com a raiva, com todos esses sentimentos. E ela menciona algo muito interessante também, quando diz: quando nós negamos as nossas emoções, elas se apropriam de nós. A gente acha normalmente que é o contrário, né? Quando a gente exclui alguma coisa na nossa vida, a gente vai ter liberdade, a gente vai poder viver sem sentir aquilo. Mas, na verdade, é o contrário que acontece. Elas se apropriam de nós. Eu não estou mais ali na coordenação da minha vida, digamos assim, quando eu me deixo assumir pelas minhas emoções. E, na verdade, ela reconhece que o direito à raiva é um direito a qualquer pessoa.
nós temos o direito de sentir raiva, e muitas vezes nós não conseguimos dar voz a isso. Mas, falando em dar voz, existe uma maneira, um caminho também produtivo para que isso aconteça. Porque a raiva ela tem três opções. Ela pode ficar guardada dentro de nós, que seria internalizar essa raiva, e isso suga a nossa energia, a nossa vitalidade, a nossa alegria, nos faz ficar doente. A outra possibilidade seria deixar essa raiva sair do jeito que vem, que atropela todas as nossas relações, a gente joga no marido, joga na esposa, joga no colega de trabalho. Essa também não é a maneira que vai dar o melhor resultado. Mas a autora fala que a raiva, ela é como um catalisador. Ela precisa ser transformada em algo. Nesse caso, transformada em vida. Então, ao invés de ser uma companhia que suga a nossa energia, quando a gente transforma ela em vida, a gente pode ter mais liberdade, mais vitalidade, o contrário das outras duas saídas. Ela também fala sobre os resultados da dor, né? A raiva e da dor. Quando a gente sente dor, nós também temos algumas opções. Porque nós todos somos transformados diante da dor. Isso é um fato, todos nós já experimentamos isso. E após um episódio de dor, nós podemos, se nós ignoramos essa dor, podemos nos tornar pessoas que têm medo, que têm ódio e se deixam dominar por isso. Ou então, depois da dor, nós temos coragem. Então, cabe a nós fazermos as nossas escolhas. Depois ela segue falando sobre os limites, a importância dos limites. Quando ela conversou com algumas pessoas, percebeu que o verdadeiro pertencimento aparecia em relações que se estabeleciam de verdade os limites, né? Limites em relação à segurança física, que é uma informação mais óbvia aí, né? Quando a pessoa se sente segura fisicamente, ela se torna naturalmente mais vulnerável, mas ela também fala sobre a segurança emocional, que não foi mencionada em relação a quando a pessoa fala alguma coisa que eu me sinto mal, ou ela discordou de mim. Não tinha nada a ver com isso, essa insegurança emocional. Tinha, sim, relação com a desumanização. E aí ela começa a trazer aí uma construção bem importante, vários conceitos muito profundos que resultaram aí nos maiores genocídios, nos maiores assassinatos da história, quando as pessoas são desumanizadas, ou seja, eu começo a chamá-las de outras coisas que não são características dos humanos. Eu chamo um povo de ilegal, eu chamo um povo de terrorista, eu classifico um povo pela sua cor. Então, eu começo a me relacionar com características subhumanas. E quando eu começo a fazer isso, parece que se eu trato mal ou se eu faço algo ruim para essa pessoa, não é tão ruim assim. Porque, afinal, eu começo a acreditar que ela é menos humana que eu. Então, ela segue falando sobre a coragem de abraçar a nossa humanidade e sair desse lugar. Não desumanizar as pessoas, ficar atento quando isso acontece. E trouxe o conceito também de transformação de conflitos, que até, segundo ela, é diferente, né? Quando ela faz uma entrevista, é diferente do conceito de resolução de conflitos, onde parece que uma parte sai ganhando. Na transformação de conflitos, se procura não necessariamente que se chegue a um consenso. Cada um pode continuar com o seu pensamento, mas se transforma a relação, onde eu tenho interesse no que o outro tem para falar e onde eu não sou irônica ou sarcástica quando o outro fala, ou quando eu fico só pensando como que eu vou rebater aquela informação. Por fim, ela faz uma entrevista aí com a Viola Davis, onde eu queria mencionar somente uma das frases aí que a Viola utiliza, quando ela diz assim: dizem para a gente criar uma couraça para essas coisas não nos afetarem, ou seja, as coisas que as pessoas dizem normalmente. O que ninguém diz é que essa couraça também impede tudo de sair.
Então, muitas vezes, nós criamos, sim, as nossas barreiras, elas estão escritas, descritas no nosso corpo, mas, às vezes, nós não nos damos conta que a mesma barreira que a gente acha que está nos protegendo do mundo aqui fora, também impede que o nosso amor, a nossa intimidade, a nossa vulnerabilidade sejam mostradas aqui. No final, ela diz assim, que a gente tenha a coragem de dizer: essa é quem eu sou, essa é a minha origem, essa é a minha bagunça. Capítulo 5, ele tem o tema Bata de frente com as merdas que escutar. Seja civilizado. O tema da autenticidade aborda como lidar com as críticas e opiniões negativas que nós recebemos. A autora aqui fala que nós precisamos bater de frente com o que a gente escuta. Mas o primeiro ponto que a gente quer entender é o que a autora está falando quando ela diz bater de frente com as merdas que ouvir. Aqui ela nos dá a ideia de bater de frente com o que ouvimos, mas ao mesmo tempo fazer isso com civilidade. Só que às vezes é difícil combinar as duas coisas. A autora explica a grande necessidade que muitos de nós temos de comentar ou nos adaptar com cada assunto do nosso planeta, quando na verdade a gente nem sabe nada sobre o assunto. Para poder pertencer e não sentir que está fora do papo dos outros, muitas vezes, como diz ela, nós falamos merda. Segundo ela, para que a gente não fale o que não deve, quando alguém nos perguntar sobre um assunto que nós não estamos a par, o mais correto seria dizer: na verdade, não sei muito bem o que está acontecendo por lá, mas me fale sobre isso, por favor. Outra coisa que acontece frequentemente numa conversa é a sensação de que precisamos tomar um lado. Mas a autora nos lembra que essa jogada de ou você está conosco ou está contra nós é para forçar as pessoas a tomarem partido. Isso transforma um assunto a ser tomado pela emoção em pertencimento a ser usado como arma. Aprender a liderar pelo verdadeiro pertencimento é criar uma cultura que celebre a singularidade. O que melhor serve um líder é compreender os principais esforços dos seus jogadores. Um líder forte faz os jogadores acreditarem profundamente em si mesmo. Na prática, para bater de frente com o que eu vi, inicie a abordagem com generosidade, quando possível. Não presuma que as pessoas não tenham algum juízo ou só estejam sendo maldosas ou mesquinhas. Em discussões mais acaloradas, podemos sentir vergonha de não ter uma opinião formada. E esse sentimento de não ser o bastante pode nos fazer desandar e falar merda numa conversa. Também, nós podemos crer que estamos partindo de dados concretos para responder e às vezes nem imaginar que não temos nada para validar o que estamos falando. Além disso, nós temos que tomar cuidado para não ficar tão reféns da nossa dor e do nosso medo de não ser aceitos, de não pertencer a um lugar, que a verdade e o fato passem a representar um papel secundário nas nossas conversas. Temos que tomar muito cuidado com isso. A segunda prática que a autora fala é sobre a civilidade, ou seja, discordar sem desrespeitar, buscando sempre um ponto em comum como ponto de partida para o diálogo, sobre as diferenças, ouvindo, para além das preconcepções e ensinando os outros a fazer o mesmo. Mas não seria mais fácil evitar todos esses confrontos e deixar para lá? Bom, é aí que está o problema, porque muitas vezes, quando a gente faz isso, nós estamos deixando de pertencer. Deixando de pertencer a nós mesmos. Mas a verdadeira coragem está em se manter fiel aos nossos próprios valores e ideais. Então, resista na sua integridade. Não traia a si mesmo. Isso sim é o verdadeiro pertencimento. Isso sim é ter coragem de ser você mesmo. Capítulo 6. Dê a mão a completos estranhos. Pensa num capítulo profundo,
que nos tocou, te aconselho a ler esse livro e esse capítulo em especial. Nesse capítulo, a autora vem falando para nós sobre a crença na conexão humana. Essa crença é um pilar fundamental para o nosso bem-estar espiritual, emocional, especialmente em tempos de crise. No entanto, essa crença, ela é frequentemente desafiada por uma cultura polarizada e pelas dificuldades do dia a dia. Ela traz para nós uma metáfora. Ela diz assim, ó, em vez de tentar cobrir o mundo inteiro com um couro para evitar a dor, devemos cobrir os nossos próprios pés, sugerindo que nós precisamos trabalhar a nossa mente e a atitude. Então, participar de momentos coletivos de alegria e dor, mesmo com estranhos, pode fortalecer a nossa crença nessa conexão humana. Eventos esportivos, shows e outras celebrações públicas são uma oportunidade onde a experiência coletiva transcende divisões e une as pessoas. Então, por exemplo, assistiu a um show, né, com a sua família, com os seus amigos e com estranhos, cria um sentimento duradouro de amor e conexão. A reflexão emocional sobre momentos de luto e união coletiva destaca o poder dessas experiências. Momentos históricos, como o desastre do ônibus espacial Challenger em 1986, o meu inglês é ruim, você viu, né? E o tiroteio na escola primária lá vai mais um, ó, Sandy Hook, não sei falar, mas vamos lá, em 2012, mostram como a união em momentos de dor pode trazer conforto e esperança. Quando a autora trouxe esses eventos, ela se aprofunda bem nisso. Ela conta a experiência pessoal ali com a família. E talvez você se pergunte, né? Tá, mas nesses momentos de dor, o que eu faço? Vem o desejo de justiça, vem o desejo de querer fazer algo, mas ela mostra que para tudo tem seu tempo. E em momentos assim, o que nos cabe é chorar juntos. E ela finaliza essa parte dizendo assim, ó, passei a acreditar que chorar com estranhos salvaria o mundo. Essas experiências de dor coletiva e a ideia de luz coletiva são demonstrações de amor e força que nos une diante de tragédias. Então, pesquisas mostram também que essas experiências, elas trazem significado, elas aumentam o afeto positivo, a conexão social, e isso contribui para a gente ter uma vida mais saudável e feliz. Esse capítulo também explora a natureza da conexão humana formada através de críticas e fofocas. A autora reflete sobre como essas práticas resultam em uma intimidade superficial e prejudicial. Eliminando a fofoca de sua vida, a autora percebeu que muitas de suas amizades eram baseadas nisso, em fofocas, e por isso eram superficiais e prejudiciais. No contexto político, essas alianças baseadas no ódio a um inimigo comum não cria verdadeiro sentimento de pertencimento. São relações fugazes e emocionalmente poluentes. A verdadeira conexão e pertencimento exigem interações face a face. Pesquisas comprovam os benefícios dessas interações para a saúde física e emocional. As redes sociais podem, sim, iniciar contatos, mas elas não sustentam relacionamentos profundos sem encontros presenciais. A autora até compartilha conosco a experiência pessoal dela de reconexão com uma amiga de infância através do Facebook. Mas ela destaca que a verdadeira alegria veio das interações presenciais subsequentes. Então, para participar plenamente de momentos de alegria e dor coletiva, nós precisamos de coragem
e vulnerabilidade. A alegria é uma emoção vulnerável. Nós temos medo de senti-la plenamente. Por quê? Porque tememos uma decepção em seguida. A dor é igualmente vulnerável. Requer coragem para ser sentida. A única maneira de combatermos o medo da alegria é praticar a gratidão. Então, momentos de verdadeira alegria e dor, vividos coletivamente, dissipam o cinismo e reforçam a nossa conexão humana. Em conclusão, a crença na conexão humana e a prática da coragem são essenciais para o nosso bem-estar emocional e espiritual. Devemos valorizar e buscar momentos de união coletiva, reconhecendo que, apesar das nossas diferenças, nós somos intrinsecamente conectados. Capítulo 7. Costas fortes, fronte suave, coração indomado. Nesse capítulo, Brené fala sobre o conceito de se adequar e cita um insight incrível de seus entrevistados, onde diz: se posso ser eu mesmo, eu pertenço. Se tenho que ser como você, eu me adequo. Esse insight mostra que para nos reconectarmos conosco mesmo e com os outros, precisamos ter umas costas fortes para enfrentar momentos difíceis, um fronte suave para conseguirmos lidar de forma gentil, empática e generosa com o que nos chega, e um coração indomado que nos permite vivenciarmos o paradoxo das nossas vidas. Como ela mesma diz, é a capacidade de combinar rigor e fraternidade, empolgação e temor, coragem e medo. Tudo no mesmo momento, manifestando a nossa vulnerabilidade e a nossa coragem, sendo tão impetuosos quanto gentis. Todos nós vamos passar o resto da vida desenvolvendo costas fortes e uma fronte suave, e tentando ouvir o que o nosso coração indomado nos sussurra. Para fortalecer os músculos das costas, precisamos definir limites, precisamos ter confiabilidade, responsabilização, sigilo, integridade, não julgar e generosidade. Já um fronte suave e aberta não é ser fraco, é ser corajoso, é ser a natureza selvagem. Ah, mas como isso é difícil no meio de tanta amargura. Na maior parte do tempo, em vez de fronte suave, estamos abordando a vida com a fronte blindada. Por quê? Por pelo menos 2 motivos. Primeiro, porque não estamos confortáveis com as emoções e comparamos vulnerabilidade com fraqueza. E segundo, porque nossas experiências traumáticas nos ensinaram que a vulnerabilidade é realmente perigosa. Mas ainda que tenha um gremlin repetindo isso na minha cabeça, eu insisto em recusar. Não, vulnerabilidade não é fraqueza. Pelo contrário, vulnerabilidade é nossa ferramenta mais precisa para medir a coragem, coragem de ser eu mesmo. O verdadeiro pertencimento é a prática espiritual de acreditar e pertencer a si mesmo tão intensamente que é possível partilhar a sua versão mais autêntica com o mundo e ainda encontrar sacralidade, seja fazendo parte de algo maior ou se firmando sozinho na natureza selvagem. O verdadeiro pertencimento não requer que você mude, requer que você seja quem é. A verdade sobre quem somos
vive no nosso coração. Nosso chamado à coragem é justamente proteger o nosso coração indomado das constantes avaliações, sobretudo das nossas avaliações. Ninguém pertence mais a este lugar do que você. Mas nem sempre vai ser fácil. Vai haver momentos em que se firmar sozinho será muito difícil, assustador demais, e podemos até acabar duvidando da nossa capacidade de superar a incerteza. Bem, se isso acontecer com você, lembre-se de que aqui, na oficina emocional, você tem uma comunidade inteira, onde você pode ser transparente de verdade, onde você pode ser você mesmo. Eu sempre termino esses resumos mais apaixonada ainda por esse clube do livro, por esses livros, por vocês. Meu Deus, gente, obrigado. Vocês são ótimos. Vocês são muito boas nos resumos. Como que vocês conseguem trazer a essência do livro em tão pouco tempo? Porque nós passamos um mês lendo esse livro. E aí, em um dia, a gente consegue, né, trazer a essência. Ô, Adriana, você acabou com a nossa vida agora, Adriana. Eu vou ter que ler esse livro de novo com esse título novo agora. Porque agora tudo fez sentido. Tudo fez sentido. Desbravando a natureza selvagem tem muito mais a ver com esse livro do que a coragem de ser você mesmo. Mas a gente entende que não é vendável, né, esse título. O marketing, como a coragem de ser imperfeito dela vendeu muito, né? Foi um livro muito popular, que é esse que a gente lê no outro clube, né? A gente entende que a coragem de ser você mesmo é um título, né? Que aqui, na nossa cultura, fica mais fácil das pessoas quererem ler. Afinal, quem nunca julgou um livro pela capa? Não é mesmo? E é o que ela fala aqui, né? Dentro do livro, que a gente tem que ter coragem de nos conhecer além da capa, né? Além das máscaras que a gente criou e conhecer os outros. Então, cada um de vocês trouxe pontos essenciais e, e deixou registrado, né? Deixou aqui muito bem falado que eu preciso ter coragem de me ver, de ver o outro sem agredir, né? Durante, quem foi que deu o exemplo do jardim? Eu comecei a dar risada, né? A Adriana falou do jardim porque eu mudei para uma casa que tem muito jardim. E aí vieram os jardineiros aqui nessa semana fazer o jardim, fazer uma manutenção, né? E a casa tava tinha muito tempo que não fazia manutenção, então tava uma mata selvagem, né? E aí o moço começou a cortar, a primeira coisa que ele começou a cortar, ele começou a fazer aqueles jardim quadrados, sabe? Aí o moço, pera, moço, pera, vamos conversar. E aí eu falei assim pra ele, eu falei, olha, eu gosto de um jardim orgânico. Aí, e para eu explicar para ele, ó, na minha cabeça. Na minha cabeça tem três tipos de jardim. O quadrado, que é aquele com formato de ursinho, né? De aquela forma geométrica, aquele negócio totalmente desenhado, que aquilo não tem nada de natural. E eu falei para ele, eu não quero nenhuma planta quadrada, redonda, nada aqui nessa casa desse jeito. Mas eu também não posso deixar a casa selvagem, porque o selvagem, que a gente vive em comunidade, ele junta bicho, ele dá, né? Então eu quero um negócio orgânico. Eu falei para ele, que é aquele negócio assim, ele tá limpo, ele tá podado,
mas não tá, entendeu? E aí, pensando, quando a Adriana trouxe o comentário dela, eu entendi que na vida é exatamente assim. Nós temos um coração selvagem, mas eu não posso ser selvagem com as pessoas. Eu preciso mostrar algo mais orgânico. É um selvagem mais limpo, né? É um selvagem mais arrumadinho, mas também não tem que ser aquele trem quadrado. E aí eu vi que como esse livro mostra realmente como nós podemos levar uma vida mais leve, muito mais próximo de quem a gente realmente é, porque é óbvio que as pessoas da rua, elas não vão ter 100% de quem eu sou. 100% de quem eu sou vai ter o meu marido, vai ter a minha família, né? Mas esse é um convite porque eu, Juliana, e nós aqui da Oficina Emocional já vivemos muito perto disso, do meu marido saber que 100% quem eu sou, as partes bonitas e as partes feias. Mas muitas pessoas não vivem isso nem consigo mesmas. Elas não conseguem viver quem elas realmente são, nem consigo mesmas. Quanto mais com o marido, quanto mais com a família e muito menos com os outros. Então, para encerrar esse livro, eu vou repetir uma frase que foi falada aqui, né, muitas vezes, que o verdadeiro pertencimento não requer que você mude. Ele só requer que você seja quem você é. Por mais difícil que isso e assustador que isso possa parecer em algum momento da vida. Então, como disse a Sabrina, aqui na Oficina Emocional a gente tem uma comunidade onde aqui dentro você é convidado, instigado, treinado, ajudado a descobrir quem você realmente é e poder ser essa pessoa. Certo, pessoas? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo resumo de todos vocês, por mais um livro lido, comentado, aprendido, colocado em prática. Na hora que a Suane estava falando ali, né, das tragédias coletivas, né, ela citou que no livro a Brené conta ali, né, dos feitos lá da cultura deles, né, que ela é americana. E eu queria deixar registrado aqui que durante a leitura, o que nos emocionou muito, né, foi a gente lembrar das coisas aqui do nosso povo, né? Da gente lembrar da tragédia tão recente do Rio Grande do Sul, onde nós choramos junto com o povo, onde nós nos sentimos parte desse povo, onde a gente viu que nós somos todos um só. Quando o Ayrton Senna morreu, que foi algo que paralisou, né? Eu era criança, eu lembro da minha infância, eu estava num clube, e eu acho que cada um tem aqui a sua memória, né? Eu era uma criança, estava brincando num clube aqui de Ribeirão Preto, onde todo mundo está sempre feliz, todo mundo sempre brincando, né? Imagina, famílias e famílias ali para se divertir, para fazer churrasco, para passar um domingo em família. E eu lembro de eu sair da piscina e da piscina até a área de churrasco, que é onde estava a minha família, eu ia olhando para a cara das pessoas e todo mundo chorando e todo mundo triste. E eu falava, gente, o que que aconteceu? O que que aconteceu? E é um negócio. E aí você chegar ali e ver homens, né? Que eu era uma criança, então ver aqueles homens, todo mundo triste. E, e a gente saber que a gente pertence, que nós somos todos humanos, né?
E depois, agora com o Rio Grande do Sul, foi a mesma coisa. Você abrir a rede social e começar a ver cenas e ouvir coisas. E você fala, meu Deus, o que está acontecendo? São coisas que nos enchem de pertencimento, de saber que a gente pertence, que a gente tem um ao outro, que nós somos feitos dos mesmos sentimentos, das mesmas necessidades, das mesmas dores. E isso é muito grande. Ai, ai. Então, bora, porque senão eu fico aqui até amanhã falando. Se alguém mais, vamos tirar foto? Vamos tirar foto para a gente encerrar o resumo e depois eu vou abrir se alguém mais quiser falar, se alguém vê se tem comentários, né, no chat, no YouTube. Vamos lá, então. Dilson, nosso fotógrafo oficial. A Paula precisou sair aqui, né, que ela tem um compromisso hoje. Mais alguém vai abrir a câmera aí para sair com a gente nessa foto? Feito. Obrigada, Dilson. Então vamos lá, deixa eu ver aqui no YouTube se alguém deixou algum comentário. Normalmente nos nossos. Azeli, amei esse livro. Que tal ler com a gente também? Pois é, Zeli. Este livro é um livro muito profundo que fez parte, né? Faz parte do nosso clube da leitura sistêmica. A gente tem dois clubes, não é à toa, né? O clube que vem aqui para o YouTube, ele é um clube mais leve, podemos dizer. Um clube mais leve, onde a gente. Não é muito leve, né? Mas onde a gente tem que pensar nas palavras, onde a gente não pode falar muitas coisas, né? Porque a gente está em público, porque. Enfim, tem pessoas que não estão no mesmo nível de desenvolvimento, pessoas que não entenderiam muitas coisas, né? Então a gente tem esse clube fechado, que é um clube onde a gente está falando com pessoas que estão 100% realmente dispostas, né, e voltadas ao desenvolvimento, na linguagem do desenvolvimento. Então eu convido você para vir para cá. Inclusive, nós teremos muitas mudanças a partir de segunda-feira, né, aqui na Oficina Emocional. Nós teremos muitas mudanças aqui no Clube do Livro. Na segunda-feira, inclusive, estaremos comemorando 2 anos de Clube do Livro com 22 livros lidos e comentados. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Sai na rua hoje perguntando para as pessoas: quantos livros você leu esse ano? E vocês vão ver que isso é muita coisa, que as pessoas nem. Livro? Quê? Né? Tô lendo nem revista, as pessoas não sabem mais nem o que é livro, nada, né? Nem gibi tá lendo. Então, assim, segunda-feira nós vamos ter um episódio especial, estão todos convidados. Inclusive, vamos já deixar o recado aqui, né, Dri? Que na segunda-feira, às 6 horas da manhã, nós teremos então uma edição especial do nosso encontro aqui do Clube do Livro, onde nós estaremos comemorando então esses 2 anos. E aí a gente vai passar algumas mudanças para vocês, mas o fato é de que todos agora podem participar dos dois clubes aqui dentro com a gente, tá? Na segunda-feira vai ser falado para vocês como será essa oportunidade. Por enquanto, as mudanças estão acontecendo internamente aqui, só para os nossos alunos ativos, né? Quem é nosso aluno aqui ativo sabe o que está acontecendo. Estamos organizando a casa aqui com quem já está aqui dentro com a gente. E a partir da segunda-feira a gente começa a divulgar para as outras pessoas. Então, aproveitando a base dos recados aqui, quais são os recados que a gente tem que deixar aqui, gente? Segunda-feira, então, encontro especial às 6 da manhã. Coisas novas aqui da Oficina Emocional serão anunciadas. O nosso livro novo
que a gente vai ler aqui dentro do Clube do Livro, né? Aqui no YouTube, né? Na que a gente está hoje no Clube da Leitura Sistêmica. Então, no YouTube, a partir de terça-feira, é isso? A gente começa a ler esse? É isso, gente? Alguém me ajuda? Não? Qual que é, Luiziane? A Luiziane. Não, Luiziane. Ah, tá. É que o outro ainda não acabou. Calma, gente. Esse aqui nós estamos acabando hoje. Esse aqui ainda não acabou. É isso. Então, aqui no YouTube, quando a gente terminar de ler esse, nós vamos ler esse. Agora eu dei o recado certo. Então, para quem acompanha aqui pelo YouTube, no Clube do Livro, quando a gente terminar de ler esse aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, o próximo livro será esse: Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ok? No Clube da Leitura Sistêmica, que nós terminamos este livro aqui, tem que começar outro. E aí, o outro que vai começar será O Poder do Agora, que ele vai ser lido novamente. A gente já leu ele aberto aqui no YouTube. E agora a gente resolveu ler ele novamente dentro do Clube da Leitura Sistêmica, porque a gente quer fazer uma leitura diferente. A gente quer ler ele com menos leitura no dia, mais aprofundamento e um aprofundamento um pouco maior do que já foi lido, né? Além desses livros, às sextas-feiras, todas as sextas-feiras desse ano, né? Vai até o final do ano, vai até dezembro, nós estamos lendo este livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos. Este livro é um livro muito profundo. Nós lemos até o capítulo 6 ou 7, gente? Capítulo 5, deixa eu só passar para vocês aqui. É o capítulo 7. Nós lemos até o capítulo 7, O Corpo Jubiloso, a Carne Selvagem. E a partir de amanhã, sexta-feira, né? Nós vamos ler, então, o capítulo 8. E eu gostaria de fazer um adendo aqui. Por quê? A leitura destes 3 livros juntos é uma coisa de doido. Eu já vi livros se complementarem, mas como esses 3 aqui, gente, é um combo assim, ó, impressionante, né? Então fica aí o convite para que todos participem com a gente. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa dos nossos alunos aqui do Zoom? Fiquem à vontade, por favor, para trazer os seus comentários, para deixar registrado alguma coisa. Esqueci de algum recado, gente? Não? Tudo certo, Adriana? Adriana que é a organizadora da segunda-feira. Que vocês sabem que segunda-feira eu mesma não sei o que vai acontecer, né? Quem sabe é só a Adriana. Eu só vou estar aqui e falar: Oi, gente, bom dia, estamos aqui para comemorar. Vai ter bolo? Vai- Mas é isso então, gente. Certo? Estamos conversados? Estamos resumidos? Então tá bom. Obrigada mais uma vez. Um grande abraço, ótimo dia para vocês e até amanhã. Para quem estiver com a gente amanhã, até segunda.